Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Da 7ª sessão ordinária, em 6 de março de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Carlos Eduardo, tio Carlos, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, S. Ferraz, Sônia Rabelo, Paulo Messina, Elton Babu, Carlos Caiado, Ivanir de Mello, Tereza Berger, Dr. Edson da Creatinina, Eider Dantas, Carlinhos Mecânico, Remon e Dr. Eduardo Moura, 16, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h09. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello. Boa tarde, vereadores presentes, tio Carlos e os demais, imprensa, público nas galerias e demais presentes nos gabinetes e nos telespectadores da TV Câmara. Eu, como partidário verde, tenho me preocupado com os assuntos referentes ao meio ambiente e, para minha surpresa, eu tomei conhecimento há cerca de um mês das estações de avaliação da qualidade do ar do Rio de Janeiro. O que me chamou a atenção? Foi o meu dia a dia, foi o ar que eu respiro, foram os doentes com doença respiratória que eu atendo? Não. Foi uma reportagem da TV Globo que quase que diariamente mostra diretamente do centro de operações lá da prefeitura, que eu tive a oportunidade de visitar com as pessoas do meu gabinete, e eu até recomendo que os colegas deem um pulo até lá, vejam, né, onde está sendo empregado uma parte do dinheiro público, que nós achamos que deve ser empregada, direcionada ao bem público de uma maneira geral. Eu acho que aquele centro de operações é uma construção e é feito com uma organização que oferece à população dados diários de trânsito, dados diários de qualidade do ar, porque a informação vem dos centros de monitoração do ar e são mandados para o centro de operações que dissemina essa informação no site, mas principalmente nos meios de comunicação. Então, lá existem vários repórteres, várias pessoas ligadas à imprensa, seja televisão, seja rádio, que constantemente informam o andamento do trânsito, de situações de emergência no Rio de Janeiro e também da qualidade do ar. Então, vocês veem que uma coisa leva a outra. Então, de uma informação da TV Globo, eu fui visitar o centro de operações e lá eu perguntei de onde vinham aquelas informações. Vêm dos centros de monitoramento do ar que estão espalhados pelo Rio de Janeiro. E eu já mostrei, inclusive, nessa tribuna, a foto de alguns deles que estão na Praça Sans Penha, está em Copacabana, tem em Bangu, em Irajá, deve ter pelo menos uns 15 centros. Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem tentando diminuir, ainda que tardiamente, a grande defasagem que os moradores têm em relação às informações sobre a qualidade do ar da nossa cidade. Até a TV Câmara, há cerca de mais ou menos uns 2 meses, nos fez essa pergunta, se nós sabíamos que tinha saído no jornal que a qualidade do ar do Rio de Janeiro era pior do que a qualidade de ar de São Paulo. Eu disse que eu iria estudar esse problema, iria trazer alguns dados
para nós discutirmos aqui. Aferir os parâmetros de qualidade do ar é fundamental para que possamos encontrar distorções, identificar fontes de poluição e, principalmente, prevenir a população sobre os graves problemas de saúde que podem ocorrer quando esses indicadores ficam fora dos padrões estabelecidos. Esses poluentes, que possuem nomes que não estamos acostumados a escutar, influenciam diretamente a nossa saúde e a qualidade da nossa cidade, qualidade de vida. Só para citar alguns desses elementos, temos os materiais particulados, que podem causar sérios problemas no aparelho respiratório, além de graves alergias. Por exemplo, o monóxido de carbono, emitido principalmente pelos carros, cada vez mais presente nos grandes centros urbanos, que pode causar sérios problemas cardíacos e até a morte. O ozônio, que embora seja o mesmo gás que compõe a camada de proteção contra os raios ultravioletas na estratosfera, quando presente na biosfera e inspirado por pacientes previamente doentes, pode levar a crises de asma e bronquite, por ser irritante das vias respiratórias. O dióxido de enxofre, resultante da queima de combustíveis fósseis, é absorvido com grande facilidade pelas vias respiratórias, provocando tosse, sufocação e inflamação importante no pulmão, podendo levar até uma infecção devido ao enfraquecimento da defesa dos pulmões. Além disso, o dióxido de enxofre também contribui para o agravamento da asma e da bronquite crônica. O óxido de nitrogênio, formado por descargas elétricas nas tempestades e pela combustão dos automóveis, também provoca irritação e a inflamação das vias respiratórias, reduz a capacidade do sangue no transporte de oxigênio, podendo causar enfisema e redução das defesas do organismo. Isso sem contar com os hidrocarbonetos, mais um subproduto tóxico da queima de combustíveis de nossos carros, que também possuem comprovado potencial cancerígeno. Moradores de Vargem Grande e Vargem Pequena têm denunciado problemas decorrentes da intensa emissão de material particulado liberado na atmosfera em função das obras do túnel da Grota Funda. Casos de sinusite e alergia tornaram-se comuns na região, além dos problemas e prejuízos provocados a todo o comércio local. Com a instalação de empresas na cidade e no seu entorno, como a CSA, Gerdau, Comperge e Porto do Açu, não nos parece que 9 estações garantam a segurança que a população necessita. As estações de qualidade do ar deveriam corresponder à amplitude de uma cidade que vem enfrentando e sofrendo impactos ambientais de grandes obras, além de instalação de empresas que, por ter sua planta industrial tão poluidora, não conseguiria licença para operar em seus países de origem. Não queremos nos transformar na cidade do México ou em Pequim, consideradas hoje as cidades mais poluídas do mundo, sem falar em nossa vizinha São Paulo, hoje considerada a 6ª cidade mais poluente. Repito, uma cidade como Rio de Janeiro não pode ter apenas 9 estações de medição. Então, em função desses dados levantados inicialmente, estamos aqui fazendo mais um alerta, como pessoas preocupadas com o meio ambiente e com a saúde dessa população, e sugerimos que os nossos companheiros da Comissão de Meio Ambiente façam levantamentos mais apurados, façam debates públicos, proponham soluções, como deve ser o papel das comissões que foram recentemente eleitas e empossadas aqui nesse plenário. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros presentes. E a notícia de hoje é que vi no noticiário que mais uma escola construída pela empresa Sani Rio está com problemas em sua estrutura. E quero fazer o alerta, amanhã teremos a reunião na Escola Municipal Frei Gaspar, em Vargem Grande, e fiz o apelo, e reitero o apelo, que a Prefeitura coloque amanhã, na reunião que vai ser às 8 horas da manhã, com todos os pais dos 829 alunos da Escola Frei Gaspar, para que a Prefeitura coloque lá as pessoas responsáveis para dar tranquilidade àquelas famílias, àquelas crianças e os profissionais que trabalham nessa escola,
que ela possa realmente ser reaberta sem absolutamente risco nenhum em relação à possibilidade de ter, dizem, o desabamento, ou enfim, que até possa ser sanado problemas tipo queda de pastilhas, que infelizmente, desde que a escola foi entregue, vem ocorrendo. Então, essa escola em Vila Isabel, é a Escola Municipal Noel Rosa, também custou em torno de 5 milhões aos cofres públicos, e essa escola também vem apresentando problemas, segundo consta hoje no noticiário. Então, eu vou fazer uma visita à Escola Noel Rosa, já que a escola Frei Gaspar, venho constantemente mantendo contato e também estando presente nessa agonia que essa escola vem vivendo. Então, amanhã, queria aqui deixar o convite aos vereadores também que quiserem participar dessa reunião, para que possamos, como fiscalizadores que somos, né, dentro das nossas atribuições, e quero convocar a Comissão de Educação, que já está constituída também, que possa participar da reunião amanhã na Escola Frei Gaspar. Será às 8 horas da manhã. Queria agora colocar o meu desapontamento em relação ao que está acontecendo em Brasília. Ontem tivemos uma discussão com a comissão que trata da Lei Geral da Copa do Mundo. E ontem, infelizmente, nós que defendemos o esporte, absolutamente desassociado de qualquer droga que seja, ontem tivemos uma derrota. Está sendo apresentado como parte do texto base para a formulação da Lei Geral da Copa, a informação, quer dizer, já encontra no seu texto, que os estádios de futebol poderão ter de novo, em suas dependências comerciais, a liberação da venda do álcool. Isso, na minha ótica, é um retrocesso. Acho que nós estamos avançando, por mais que existam pessoas dizendo que, para aquela pessoa que quer beber, ele já bebe em casa, já chega no estádio embriagado, sem dúvida, sei disso. Só que facilitar, colocando a bebida, e a gente sabe que o futebol e o esporte, de uma maneira geral, mexe com paixões, e muitas vezes a pessoa recorre ao álcool para, enfim, tomar coragem, ou então, às vezes, ficar mais forte, e os problemas de brigas são constantes. Já temos o grande mal, o grande problema daqueles que, digo que o problema das torcidas organizadas, claro que não são todas as torcidas organizadas, que não são todos os integrantes das torcidas organizadas, e posso afirmar que a maioria é do bem, mas sabemos que temos marginais infiltrados nessas torcidas organizadas, e muitas vezes chegam a via de fato, chegam a terem encontros marcados que nós, infelizmente, principalmente após esses grandes clássicos, nós já abrimos as páginas policiais e vemos ali vítimas fruto dessa violência descabida. E sempre digo que o álcool realmente é um elemento que colabora para que realmente tenhamos mais incidentes com esses jovens ou com essas pessoas que, sob o efeito do álcool, acabam brigando, acabam praticando crimes que a gente, infelizmente, já estava no caminho, que infelizmente já estávamos no caminho de tirar de vez o álcool dos estádios, e agora, infelizmente, por entendermos que a indústria do álcool é um poder sem tamanho, é só nós olharmos na própria televisão, estamos assistindo um jogo, de repente, está lá estampando propaganda maciça das cervejarias. Mas, enfim, nós aqui cumprimos o nosso papel, estamos aqui de novo, estou participando de novo com muita honra da Comissão de Prevenção às Drogas. Quero aqui dizer ao nosso presidente Jorge Felipe que a comissão precisa de novo do seu apoio para que possamos ter material através das nossas palestras, através de trazer as escolas e os jovens também aqui à nossa casa, e tenho certeza que ele não vai nos faltar. Então, quero aqui dizer de forma muito especial que o trabalho da Comissão de Prevenção às Drogas não para, ele é permanente,
e essa associação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, nós estamos avançando nessas questões. Então, quero aqui, de pronto, dizer que já temos um calendário com muitas palestras nas escolas e daremos início já na semana que vem, começando na segunda-feira, na escola, na Cidade de Deus, já com o reinício das nossas palestras. Queria concluir a minha fala, senhor presidente, fazendo uma observação. Essa observação, eu e alguns vereadores, posso citar a vereadora Tânia Bastos, posso citar o vereador Chiquinho Brazão, vereador Sebastião Ferraz. Já há algum tempo estamos cobrando do secretário de Transporte, Alexandre Sansão, que ele possa dar respostas a pleitos da população, principalmente em relação a dois assuntos. Primeiro, em relação aos cabritinhos. Não sei porquê, mas já fizemos audiência pública aqui nesta casa. O secretário mandou os seus representantes, mostrou claramente que nós teríamos ali a solução através de um projeto que começou no Complexo do Alemão e, dando certo lá, ele disse que iria estender às outras comunidades. Infelizmente, o que ele falou, o que ele e seus técnicos também falaram, infelizmente, não foi o que aconteceu. E os profissionais que trabalham honestamente no transporte alternativo, que eu digo que, no caso dos cabritinhos, é o único transporte dessas comunidades. É o transporte, para quem não sabe, o cabritinho é aquela Kombi que faz o trabalho dentro da comunidade, que não passa ônibus, principalmente nas comunidades de difícil acesso, que são íngremes. É realmente muito difícil as pessoas fazerem uma compra, não terem como subir, porque realmente fica muito difícil. Não se trata de mototáxi, se trata, sim, de uma Kombi ou então de algum outro veículo. E na sugestão dos cabritinhos, houve uma padronização, seria um veículo novo, Kombi. Alguns fizeram até financiamentos, compraram as suas Kombis, aguardando essa promessa do Sansão, quer dizer, do secretário de Transporte, aguardando esse compromisso firmado pelo prefeito Eduardo Paes de tentar resolver esse problema. Isso, praticamente, o mandato do prefeito Eduardo Paes está terminando, quer dizer, temos aí o último ano, e essa promessa, esse compromisso de legalizar, de organizar, isso, infelizmente, ficou só no discurso e na promessa. Então, como eu acredito, e sou uma pessoa que acredito, e às vezes as pessoas falam assim, tio Carlos, você ainda acredita em promessas de político? Ora, eu sou político e posso dizer que os compromissos que eu assumo com as pessoas, eu faço questão de cumpri-los. Então, eu acredito que até o fim do governo do prefeito Eduardo Paes, ele vai ter que dar uma solução. Ele dará uma solução, porque senão vai ficar muito feio para o prefeito Eduardo Paes, para o secretário Sansão, deixar de cumprir, porque, afinal de contas, seria dar legitimidade a um trabalho honesto, um trabalho responsável, e isso nós estamos aqui o tempo inteiro batendo nisso e cobrando para que haja realmente uma solução. Assim como, ainda me resta um pouquinho de tempo, queria fazer um alerta também em relação à situação das vans. Esta casa votou uma lei e, infelizmente, estamos vendo aí, aliás, já falei muito infelizmente hoje, né? Porque, na verdade, eu gostaria de só estar aqui parabenizando, mas eu não posso deixar de levar em consideração que alguns problemas que estão acontecendo na cidade são reincidentes. No caso das vans, vi uma matéria retratando a desordem das vans na Rocinha, em alguns locais na Zona Oeste. E aqui quero dizer, senhor presidente, que já estivemos aqui também com os representantes do transporte, volto a dizer, transporte legalizado alternativo. E eu vou aproveitar aqui e concluir, vendo que a luz já acendeu, mas o que eles querem? Eles querem que a Lei 3.360 de 2002, aqui desta casa, seja realmente colocada em prática. Não podemos permitir mais que as licitações sejam feitas excluindo os
autônomos nesse processo. Infelizmente, o que estamos vendo é que as cooperativas, né, que estão praticamente tomando conta desse serviço, vêm descumprindo o que é exatamente o que nós estamos vendo aí na imprensa. Estão parando em qualquer lugar, desordem total, não são todos, por isso é que nós temos que excluir. Fazemos aí a diferença do joio e do trigo, para que não possa estar sendo colocado na conta daqueles que trabalham honestamente, corretamente, e esse problema tem que ser sanado de uma vez por todas, com realmente a efetivação da Lei 3.360, que é isso que os autônomos querem. Então, eu queria agradecer, senhor presidente, mais uma vez o meu apelo ao secretário Sansão, que possa estar nos recebendo para que a gente possa aqui, também de forma muito honesta e clara, estando reconhecendo o trabalho que vem sendo feito à frente da Secretaria. Então, eu queria agradecer e, mais uma vez, pedir desculpa por ter me alongado. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, vereadora Sônia Rabelo, vereador Tio Carlos, eu queria mais uma vez, ontem eu estive aqui no plenário, nesse horário, falando a respeito do equívoco das declarações do prefeito Eduardo Paes em relação à análise que o Ministério Público fez da situação da saúde em vários municípios. Aqui eu fiz críticas à maneira como o prefeito reclamou, achando que o documento era um documento político e que era apenas um documento de oposição à ação da Prefeitura no Rio de Janeiro. E ontem aqui eu tentei contextualizar o assunto mostrando que, na verdade, não foram só os índices relacionados à atenção básica, à saúde da família, às clínicas da família, como reclamava o prefeito, dizendo que se fosse avaliado em 2011, o resultado não seria o mesmo. Bom, aí ontem aqui eu apresentei vários itens onde a saúde do Rio de Janeiro foi muito mal, que não tinham absolutamente nada a ver com a atenção básica. E, mais uma vez, lamentei a falta de orientação que o prefeito, ou seja, lamentei não terem dito ao prefeito que o discurso não era aquele, que aquele era um discurso político, apenas político. Inclusive, lembrava que eu não acreditava que o ministro da Saúde fosse oposição ao governo do Rio de Janeiro. E essa discussão passou em vários locais a ser dito dessa maneira. Não, é mentira. Eu até quando terminei ontem aqui, senhor presidente, o senhor estava me cobrando o horário, com toda a correção, eu disse, ninguém aqui é maluco, ninguém aqui está falando besteira. Está aqui a vereadora Andréia, que é uma das pessoas que mais acompanhou durante esse tempo todo a saúde aqui pela Comissão de Finanças, ou de Orçamento. Então, hoje o Jornal o Globo nos presta um favor. O Jornal o Globo hoje lavou a minha alma. Chegou, através do Jornal o Globo, eu chego que eu não sou maluco. Nem eu, nem outros vereadores aqui da casa, que têm feito constantes críticas à política de saúde. Não adianta defesa pessoal, aqui eu não estou para acusar o secretário, nem defender o secretário, não estou para acusar o prefeito. Eu tenho continuamente apresentado aqui, apresentei uma CPI nessa casa, um pedido de CPI para discutir a política de recursos humanos, que é equivocada. Lamentavelmente, sempre isso é tomado como uma medida de oposição, como um radicalismo de oposição, mas essa posição tem sido tomada em todos os locais. O meu partido, o PSOL, apresentou um programa eleitoral há 2 dias atrás, onde nós fizemos duríssimas críticas à área da saúde do Rio de Janeiro. E hoje vejo o Jornal o Globo, nas páginas 3 e 4, em matéria que não é feita pela oposição, pelo Sindicato dos Médicos, pelo PSOL, absolutamente. É uma matéria jornalística de alta qualidade, que define e mostra tecnicamente as péssimas condições que são apresentadas ao cidadão do Rio de Janeiro da saúde. E aqui não venham com a história de que é crítica ao programa de saúde da família, aqui é um raio-x completo
Esses que a gente tem pedido a sair há muito tempo e não consegue. Porque sempre tem isso, que a oposição brigando. Hoje é um trabalho dos jornalistas. Um trabalho dos jornalistas que mostra, seja no saúde da família, seja no atendimento dos postos de saúde, seja no atendimento dos hospitais, em todos os setores. Aqui é desmascarada completamente essa mentira que tem sido vendida de que a saúde do Rio de Janeiro vai bem. Eu tenho que ser justo, porque constantemente as pessoas cobram. E tudo que eu falo aqui, eu sei que daqui a pouco já está na Secretaria de Saúde, não tenho dúvida. Aqui os microfones são ligados aos ouvidos da Secretaria de Saúde, do resto do governo. Eu não tenho nenhuma crítica, e até acho razoável a defesa que o secretário de Saúde tem feito de que ele está tentando mudar o quadro da saúde do Rio de Janeiro. Eu até concordo com isso. Eu sou favorável, e votei aqui favorável, no momento em que aumentaram os recursos para a atenção básica. Eu acho que o investimento errado que fazia o prefeito anterior, não dando chance a que tivéssemos um aumento do programa de saúde da família. O prefeito César Maia errou profundamente nisso. Os seus últimos secretários, de péssima lembrança, diga-se de passagem, tanto o banqueiro Ronaldo César Coelho, quanto o oncologista Jacó Kligerman, não foram bem na Secretaria de Saúde, e a atual secretaria, que assumiu em 2009, com o Dr. Range, em 2010, 2011, apresentou aqui um programa, tem apresentado metas, não há dúvida em relação a isso. O que sempre nos causou problema, e que deixa, segundo informações que eu tenho, o secretário às vezes aborrecido comigo, e até de maneira ostensiva, eu tenho sentido uma certa reação quando cruzo com o secretário, não é o mesmo tipo de relacionamento. Ele reclama de que eu faço críticas ao trabalho dele. Eu faço críticas ao trabalho dele, sim, não é a pessoa física. As críticas que eu faço é tentar vender o programa de saúde da família e as clínicas da família como solução de tudo. Se vocês lembrarem, alguns anos atrás, não muitos, na campanha eleitoral do Estado, o então governador Sérgio Cabral fez uma campanha que se baseava na UPA, que a UPA era a solução da saúde do Rio de Janeiro. Não é. As clínicas da família são a solução. Não são. São uma importante ferramenta para modificar. O que o jornal mostra hoje é claramente que o cidadão do Rio de Janeiro, apesar de nas clínicas da família, vai em algumas que não tem médico, que nós temos dito isso aqui constantemente, está aqui o jornal indo numa clínica na Pavuna e vendo que lá não havia médico, a substituição em muitos momentos do médico por outro profissional que não pode substituir em algumas atividades, a fila enorme na porta e dentro dos hospitais, porque não há capacidade para isso, e a crítica de que essa fila é constituída por pacientes da Baixada Fluminense não é verdade. Há um número, sim, esse trabalho já foi feito até no governo César Maia. O Souza Aguiar recebe em torno de 18% a 20% das suas internações da Baixada Fluminense. O resto é daqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande quantidade de pacientes que vêm de fora para o atendimento ambulatorial, é verdade. Mas não é proibido um cidadão que passa mal e mora, por exemplo, em Caxias, se ele passa mal, não é proibido ele ser atendido numa emergência do Rio de Janeiro, porque ele é cidadão do Rio de Janeiro, ele não é só cidadão de Caxias. Então, esta matéria de hoje, que eu sinto no ar, nessa matéria, porque essa matéria já foi proposta para os jornais várias vezes, pelo Sindicato dos Médicos, por nós aqui da Comissão de Saúde, nunca saiu essa matéria com todos esses detalhes verdadeiros, saiu hoje. Eu sinto no ar que parece que o Ministério da Saúde ficou feliz em ver essa matéria, porque essa matéria é como se fosse uma vingança das críticas que o ministro da Saúde recebeu do prefeito. E nessa matéria, na página 3, 4 da matéria, a matéria na páginas 3 e 4 do Globo, o secretário afirma que o acesso à rede municipal foi ampliado. É verdade, o acesso foi ampliado. Há um aumento de equipe de saúde da família. Quando o governo passado saiu, a cobertura de 3,5%, hoje deve estar chegando a 35%, e espera-se que chegue até 40%, 50%, com as outras inaugurações de clínica da família. Mas aqui é o que eu disse anteriormente, por que a clínica da família é inaugurada com festa, os colegas vereadores vão lá inaugurar e depois dá matéria de jornal? Porque depois tem que funcionar, não adianta inaugurar. Aquilo é muito bonito, mas sozinho não funciona. E nessa página 3,
na página 4 do jornal, há um box da matéria que diz o seguinte: as notas mais baixas do Rio. Exatamente o que eu falei ontem aqui nesse horário na tribuna, quando o vereador que presidia ontem, vereador que está no momento presidindo a sessão, me dizia que meu tempo estava acabado, como eu sei que ele já vai dizer agora. Para encerrar, então, eu disse isso ontem. A maior parte das notas baixas que o Rio de Janeiro recebeu não são só de saúde da família. Então, aqui o Globo mostra isso com toda a clareza na página 4. As 7 notas, os 7 itens de avaliação do acesso da população ao SUS e as notas do Rio são: 1. Internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade. Isso nada tem a ver. Se fizer hoje o levantamento, vai dar essa mesma nota baixa ou menor ainda, porque não se consegue fazer essas internações. 2. Internações clínico-cirúrgicas de média complexidade, nota 2,94. A mesma coisa estará no ano 2011. A terceira, procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e população residente. A mesma coisa vai estar hoje. Quarta, procedimentos ambulatoriais de média complexidade. Quinta, exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos. 6, exame Papa Nicolau do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos. 7, cobertura populacional por equipe de saúde básica. Essa é uma delas. Então, o que o jornal O Globo hoje mostra, e pode ser que o prefeito agora, que é muito amigo e gosta muito do jornal O Globo, possa entender, e os nossos colegas médicos dessa casa precisam rever. Eu estou vendo até o doutor João aqui, que teve um pequeno entreveiro comigo aqui durante o meu pedido de comissão parlamentar de inquérito, quando ele me dizia que retirou o nome dele porque a situação tinha melhorado. Doutor João, o Globo mostra hoje que era um equívoco a sua avaliação. A situação não melhorou, doutor João. A situação está pior do que na época que o senhor assinou aquela CPI para mim. Então, hoje não sou eu que estou falando. Quem está falando hoje é o Ministério da Saúde e é o jornal O Globo, num trabalho muito feito. A situação do Rio de Janeiro é caótica na área da saúde, há uma crise de recursos humanos. Essa casa deveria rever e repensar uma CPI para a discussão dos recursos humanos, e boa parte da propaganda eleitoral gratuita que a gente vê não corresponde à verdade, independente do que já aconteceu. Eu não tenho dúvida de dizer que a saúde do Rio de Janeiro, que o secretário de saúde da gestão Eduardo Paes melhorou bastante muitas coisas da saúde do Rio de Janeiro, mas não do tamanho como foi colocado, e nem podemos dizer que o Ministério da Saúde fez uma pesquisa e entregou uma pesquisa eleitoreira, mostrando apenas algo para denegrir o nome da cidade do Rio de Janeiro contra São Paulo, Belo Horizonte. Não é verdade. A situação da saúde do Rio de Janeiro é hoje pior do que era anteriormente, principalmente nisso. Basta que os senhores, se os senhores não quiserem acreditar na matéria, não quiserem acreditar no ministro, não quiserem acreditar no que nós estamos falando aqui, percorram os hospitais da cidade, percorram as clínicas da família, percorram as UPAs, que os senhores vão ver que há um equívoco para quem acha que a situação melhorou. Só mais uma vez, terminando como ontem, eu acho que nem eu, nem os vereadores que acham que a situação é pior somos malucos. Nós não precisamos do exame de sanidade física e mental. Eu acho que outras pessoas estão precisando. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores presentes em plenário, que nos ouvem também, senhores assessores presentes, funcionários. Senhor presidente, vamos falar hoje, para dar uma divulgação e uma explicação maior sobre a questão que vem ocupando um espaço importante nos movimentos sociais da cidade, especialmente no que diz respeito à qualidade de vida e à mobilidade urbana. Vamos falar sobre um aspecto do programa que envolve a linha 4, a chamada linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas que, embora circunscrito
a cidade do Rio de Janeiro, esse metrô ele está sendo resolvido no seu trajeto pelo governo do Estado. Nós hoje publicamos no nosso blog um aspecto dessa controvérsia e queremos registrar esse posicionamento aqui no Parlamento Municipal. Nosso blog está à disposição no site que todos conhecem, www.soniarabelo.com.br, e hoje diz o seguinte: o metrô do Rio despreza o plano diretor da cidade, dentro do movimento, o metrô que o Rio precisa. A decisão do governo do Estado de concretizar o desejo de um novo traçado para a chamada linha 4 do metrô despreza completamente as diretrizes da lei do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Apesar de desprezar a lei do plano diretor, a Prefeitura do Rio de Janeiro, senhor presidente, responsável por licenciamento de qualquer obra, pública ou privada, inclusive das obras públicas, estaduais e federais. Note-se, o fato da obra pública ser do governo do Estado ou ser do governo federal, não exime a Prefeitura de dar a licença da obra e de verificar todos os pressupostos legais da liciedade da obra. Muito bem. Apesar disso, a Prefeitura não reage e não se manifesta expressamente sobre a realização desse novo traçado da linha 4 do metrô. E não fala se ela vai licenciar ou não. E é como se a lei do plano diretor, senhor presidente, não fosse para ser cumprida, apesar da Constituição dizer, e vou repetir o artigo da Constituição, artigo 182, parágrafo 1º da Constituição. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades de mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Ou seja, qualquer coisa que aconteça na cidade do Rio de Janeiro, qualquer coisa, a Constituição Federal diz que tem que respeitar as diretrizes do plano diretor. É a Constituição que está dizendo. É a Constituição que dá esta importância ao plano diretor da cidade. E diz, e o que diz o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro? Que o governo do Estado ignora e despreza, com a complacência da Prefeitura. No capítulo 5, que fala da política de transportes, na sua seção 1, que fala dos objetivos, o artigo 203 do Plano Diretor diz: são objetivos da política de transporte. 3. Racionalizar o sistema de transportes da cidade com a implantação de um sistema hierarquizado e integrado de transporte público, através de bilhetagem eletrônica, compreendendo a integração física, operacional e tarifária, baseado no conceito de deslocamento total, hierarquizado dos modais e
modicidade tarifária. Ou seja, o metrô que circula no território da cidade do Rio de Janeiro só pode ser executado, conforme o plano diretor, se ele estiver integrado num sistema de planejamento hierarquizado, com as suas passagens, com seu valor de passagem, integrado aos demais meios de transportes da cidade. Não é o governo do Estado integrar o bilhete do metrô à passagem do trem metropolitano. É integrar a passagem do metrô, integração tarifária, ao transporte urbano do Rio de Janeiro. Está acontecendo isso? Não. Contraria o plano diretor. Inciso 6º. Dos objetivos da política de transporte, vincular e compatibilizar o planejamento e a implantação da infraestrutura física de circulação do transporte público às políticas e diretrizes contidas no plano diretor. 7. Estabelecer o plano diretor municipal de transporte integrado ao disposto nesta lei, quanto aos vetores de crescimento da cidade e as diretrizes viárias definidas. E veja, senhor presidente, tem que estabelecer o plano diretor municipal de transporte. E eu pergunto, aonde está o plano diretor municipal de transporte? E a pergunta seguinte, que é uma pergunta elementar, primária. Ipanema e Leblon, por onde quer o Estado passar a nova linha 4, são áreas de vetores de crescimento da cidade? Ou áreas de crescimento contido? É evidente que o plano diz que é de crescimento contido. Então, como o Estado quer passar uma linha de metrô e o município pode aprovar uma linha de metrô numa área em que o plano diretor é de crescimento contido? Se o plano diretor diz que o objetivo da linha de transporte é vetor de crescimento da cidade, é uma contradição óbvia às diretrizes do plano diretor. E ainda, a seção 3ª do plano diretor diz: das ações estruturantes da área de transporte. Vou pular aqui, vou dizer a primeira. São ações estruturantes da política de transporte municipal. 3, atenção, complementação das linhas 1 e 2 do sistema metroviário e implantação das linhas 4, 5 e 6, conforme os estudos realizados. Ora, está no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro que a implantação pelo município das linhas 4, 5 e 6 será feita conforme os estudos realizados. Evidentemente, os estudos realizados pelo município e contidos no Plano Municipal de Transporte, o que evidentemente não é aquele realizado pelo Estado e não pelo município, se é que o Estado realizou algum estudo de transporte para a implantação da linha 4, que contraria o plano diretor. E mais um artigo, diz o plano diretor, no artigo 215, inciso 8, estruturação de um órgão gestor no município, que promova a integração das políticas públicas de transporte, a integração do planejamento e gestão da rede única e integração institucional, operacional e tarifária. Ora, senhor presidente, nada,
absolutamente nada disso está realizado. Então, eu digo, não só o cumprimento da legislação ambiental através do EIA-RIMA interessa para a aprovação dessa suposta linha 4 do metrô. É essencial o EIA-RIMA? É essencial o EIA-RIMA. Mas também é essencial e de interesse público, com um amparo constitucional, o cumprimento da legislação urbanística. Já mencionamos o artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pois o interesse urbano pela qualidade de vida e com serviços públicos de qualidade é direito fundamental de todos os cidadãos. Ao governo que se diz democrata, cabe, antes de tudo, senhor presidente, cumprir a lei. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, quando o senhor ia falar do tempo, eu pensei que o senhor ia dizer que dispõe de 10 minutos, mas, por ser meu amigo, pode utilizar 20 minutos ou meia hora. Bom, presidente, eu estive, agora há pouco, no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e, como sou fuzileiro naval da reserva, estive lá na comemoração dos 204 anos do glorioso Corpo de Fuzileiros Navais. E é sobre isso que nós vamos tentar falar. Nós tínhamos preparado até um texto, mas a ordem do dia, lida pelo comandante-geral, é um texto extremamente lindo. E eu perguntei a ele se podia fazer a leitura aqui no plenário, e ele me autorizou. E eu, mesmo emocionado, vereador Jorge Manaia, vou tentar fazer a leitura do texto. Corpo de Fuzileiros Navais, ou melhor, Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Rio de Janeiro, 7 de março de 2012, ordem do dia número 1 de 2012. Assunto: do 100º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que temem e muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Estas belas frases de Henry Van Dyke, escritor e poeta norte-americano, nos inspiram a refletir sobre o real significado de duas palavras aparentemente antagônicas, opostas, porém na realidade complementares. São elas, curto e eterno. O tempo é curto para os que festejam. Neste dia em que o Corpo de Fuzileiros Navais festeja o seu 204º aniversário, esta assertiva se reveste de uma inquestionável verdade. Neste dia de festa, o tempo se torna sobejamente curto para descrever a gloriosa história dos fuzileiros navais do Brasil. Como descrever nestes poucos minutos a heróica saga dos soldados marinheiros? Como contar da criação da Brigada Real de Marinha por meio do alvará de Dona Maria I de Portugal, no dia 28 de agosto de 1797, que mais tarde viria a dar origem aos fuzileiros navais do Brasil. Como descrever a insigne missão de proteger os bens e a família real, guarnecendo as naus e embarcações de guerra da Armada Real Portuguesa durante a longa travessia oceânica de transmigração da corte portuguesa até as terras brasileiras. Como expressar neste curto intervalo de tempo o sentimento do dever cumprido daqueles soldados marinheiros ao aportar em 7 de março de 1808, no Rio de Janeiro, e ao receber
a nobre tarefa de, nestas terras, permanecer quando do regresso da família real para Portugal. Como narrar os épicos feitos destes combatentes anfíbios na tomada de Caiena, na Guiana Francesa, em novembro daquele mesmo ano, atendendo prontamente à ordem do príncipe regente Dom João, demonstrando assim, ainda dos primórdios de sua existência, a natureza de tropa expedicionária para pronto emprego. Como relatar a altivez de soldados marinheiros ao receber do então ministro da Marinha, Dom João Rodrigues Sá Menezes, em reconhecimento à vitória de Caiena, nosso batismo de fogo em combate, a Fortaleza de São José, onde até hoje os fuzileiros navais têm o seu comando geral e onde celebramos mais este aniversário. Realmente, o tempo é muito curto para enumerar as honrosas participações dos 2 de 2. Realmente, o tempo é muito curto para enumerar as honrosas participações dos fuzileiros navais ao longo da história do Brasil, na consolidação de nossa independência e soberania, e também para enaltecer todos aqueles que nos antecederam e que, com determinação inabalável, com ousadia de ideias, com vigorosa impavidez, com convicção expedicionária e, algumas vezes, com o sacrifício de suas próprias vidas, construíram o Corpo de Fuzileiros Navais, ao qual orgulhosamente pertencemos. Compulsando ainda este belo poema, Henry Van Dyke segue dizendo que, aos que amam, o tempo é eterno. De fato, é a paixão e o amor pelo Brasil, pela Marinha do Brasil e pelo Corpo de Fuzileiros Navais que nos levam ao espírito de corpo, que nos une e nos distingue. Reconhecendo no tempo um eterno aliado, o Corpo de Fuzileiros Navais, em sua história, vem se consolidando como uma força expedicionária por excelência, sem retroceder ante os desafios, as adversidades ou ao desconhecido. Como o tempo segue em sua marcha inexorável, utilizo estes poucos minutos que ainda me restam para destacar 2 valores que, dentre tantos outros, reverenciados pelos fuzileiros navais, encerram a essência da vida militar: a motivação e a liderança. A motivação, que necessita ser cuidada por cada um de nós e renovada dia após dia, deve ser um sentimento inabalável em nossos corações. Assim, neste momento em que abordo a motivação, dirijo-me principalmente aos jovens que anualmente ingressam no Corpo de Fuzileiros Navais, tão bem representado pelos aspirantes que conosco formam no dia de hoje, alertando-os para que se afastem dos desanimados e inseguros, que nada têm a lhes oferecer, e se juntem àqueles que possuem orgulho em vestir o nosso uniforme e vibram com o Corpo de Fuzileiros Navais. A liderança é outra crença indissolúvel do fuzileiro naval. No ardor da batalha, nas praias de desembarque e nas frentes de combate, ou simplesmente nos afãs do dia a dia, apenas aqueles líderes que comandam e conduzem suas frações por meio do exemplo serão bem-sucedidos. E personificando os líderes do Corpo de Fuzileiros Navais, em uma prova em contexto do exemplo que hoje podemos testemunhar, vemos os nossos vibrantes veteranos aqui, formados, mostrando as novas gerações de fuzileiros. De fuzileiros navais, o caminho que devem trilhar. Fuzileiros navais, onde quer que estejam, em solo pátrio ou dele distante, no Haiti, na Namíbia, no Timor-Leste, no Líbano, no Peru, no Equador, na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, na Bélgica, na Costa do Marfim, no Saara Ocidental, na Organização das Nações Unidas ou na Junta Interamericana de Defesa, dentre outros. Vindo esta mensagem, neste curto tempo, daqueles que festejam, parabenizando-os neste curto tempo, parabenizando-os pelo significado do dia a dia de hoje e exortando-os a manterem os alicerces inabaláveis daqueles que colocam o coração naquilo que fazem. Ousemos nas nossas ideias, façamos acontecer nas nossas ações.
concretizemos os nossos ideais. Prossigamos inspirados pelo exemplo de liderança de nossos antecessores e pela chama de motivação das novas gerações de soldados marinheiros a cumprir o nosso dever perante o Corpo de Fuzileiros Navais, a Marinha do Brasil e a nação brasileira, a caminhar unidos por um espírito de corpo cada vez maior, a não temer o futuro e a superar as adversidades. Fuzileiros Navais, na vanguarda, que é honra e dever. Ad sumos. Assina Marco Antônio Corrêa Guimarães, almirante de esquadra, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, era esta a mensagem. Eu realmente não saberia colocar no papel mensagem tão linda de otimismo, de perseverança e, acima de tudo, de honestidade e de amor naquilo que se faz. Muito obrigado. Era essa a minha mensagem, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo participação e manifestação dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nome do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente da sessão, vereador Paulo Messina. Eu fiz uso da palavra na primeira parte desse expediente, mas esperei essa segunda parte para fazer um comunicado do Dia Mundial do Rim, que vai ser comemorado amanhã. Essa sempre foi minha razão maior de luta como médico, que foi justamente lutar pelo tratamento dos pacientes que têm a chamada doença renal crônica. A doença renal crônica, ela evolui de maneira inexorável nas pessoas que têm hipertensão, diabetes, uma doença chamada glomerulonefrite ou glomerulopatia. Nas crianças são as infecções urinárias, os cálculos e as malformações congênitas. E eu, ao longo desses 34 anos de formado, me acostumei a conviver com esses pacientes, mas há cerca de 10 anos, a nossa sociedade passou a ficar inconformada com a falta do diagnóstico precoce dessa doença. Hoje de manhã, assistindo à TV Globo, existe um médico de plantão que todo dia ele fala de algum assunto interessante, e hoje ele falou de hipertensão. E toda vez que o médico fala de hipertensão ou de diabetes, eu aumento a televisão, gravo e fico me perguntando, será que ele vai falar da doença renal? E, na maioria das vezes, eles não falam, porque a maioria das pessoas não sabe que pressão alta acaba com o funcionamento dos rins. Quando se fala em diabetes, eu fico esperando se ele vai falar da doença renal. E, na maioria das vezes, eles não falam da doença renal. Então, hoje, mais uma vez, em 2 blocos da maior audiência das televisões do Brasil, que é a TV Globo, o médico de plantão, mais uma vez, falou de hipertensão, falou da doença cardiovascular, falou do que todos vocês sabem, que para se controlar a pressão, você tem que diminuir de peso, você tem que parar de fumar, você tem que não ser sedentário, você tem que fazer exercício, tem que ir no médico regularmente, mas eles não falam que eles têm que pensar, o médico tem que pensar e a população tem que pensar na doença renal. E como é que se faz o diagnóstico da doença renal? É só dosar a creatinina e fazer um exame de urina. E eu continuo afirmei no primeiro dia que eu entrei nessa tribuna, e um ano depois eu afirmo para vocês, a situação continua exatamente a mesma. A maioria das pessoas não sabe o que é creatinina, as pessoas continuam chegando nas mãos dos nefrologistas
com a doença renal avançada, sem ter feito um diagnóstico precoce, e levam um catéter no pescoço e começam a fazer hemodiálise. Certamente, poucas pessoas estão entendendo o que eu estou falando, mas quem tem um paciente, um parente que faz hemodiálise, quem já teve um parente que fez hemodiálise e que morreu fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, sabe que deveria ter dosado a creatinina precocemente. Por quê? Porque nós podemos diminuir a progressão dessa doença. E como é que nós vamos educar a população? Fazendo uma das coisas que eu estou fazendo. Eu me candidatei, acabei eleito, e todos os dias que eu tenho oportunidade, todas as vezes que eu sento naquela cadeira, todas as vezes que eu sou chamado em algum tipo de evento, eu não não deixo de falar o que eu estou falando aqui agora. E nesse momento eu tenho essa oportunidade de falar uma vez mais. Os médicos deveriam saber isso, e eu garanto para vocês que não sabem também. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu afirmo para vocês que a universidade, não é só a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, a FRJ, o Gafreguini, todas as universidades, infelizmente, estão oferecendo um curso de medicina ruim. A garotada está saindo das faculdades pessimamente formada. E eu, que considero que fiz um curso razoavelmente bom, também afirmo para vocês que um aluno que sai, que recebe no 6º ano de medicina um carimbo e um diploma, e que acha que é médico, ele está totalmente enganado. Ele precisa ter pelo menos 2 ou 3 anos de orientação pós-faculdade. Isso se faz na residência médica, isso se faz nos cursos de especialização, para ele entender um pouco mais daquela especialidade. Então, para o sujeito ser nefrologista, ele botar o carimbo de nefrologista, ele precisa pelo menos 3 anos, após 6 anos de medicina, para ele entender o que é nefrologia. E foi o meu caminho. Eu, quando tinha 2 anos de formado, eu arrumei um emprego numa clínica, não clínica de família, que não existia clínica de família naquela época, numa clínica ali em Botafogo, e eu morria de medo quando eu ficava na frente de um paciente e que eu não sabia direito, que ele chegava com uma dor abdominal, com uma dor torácica, com um problema dermatológico, e eu não sabia direito o que fazer com aquele paciente, porque eu não tinha uma formação adequada, e só depois da minha especialização é que eu me sentia assim, tranquilo. E mesmo assim, o que eu falo sempre para os meus alunos é que nós temos que ter a humildade para saber até onde um médico pode ir. Eu acho que eu sou obrigado e tenho capacidade de identificar um paciente que chega, por exemplo, com uma arritmia cardíaca, chega com o coração batendo descompassadamente, como dizem agora que o jogador do Flamengo está com um problema, né, presidente? O nosso Renato está com um problema de coração porque está com uma arritmia cardíaca. Eu tenho certeza que o médico que é contratado pela presidente Patrícia Amorim, certamente ele vai indicar um bom cardiologista para ele fazer o diagnóstico adequado. Então, certamente ela tem um médico clínico geral ou ortopedista, mas ele vai se assessorar de outros médicos para fazer o diagnóstico adequado. Eu fico surpreso, e tenho falado isso aqui também, que nas clínicas de família, quem está sendo contratado sem concurso médico, por acaso essa semana teve um concurso, mas muitos são contratados sem concurso, são médicos recém-formados ou médicos aposentados que não têm capacidade suficiente, estou dizendo que todos, mas eu conheço alguns que saíram da minha universidade, acabaram de se formar e que eu encontrei como médicos de família, responsáveis pelo atendimento nas clínicas de família. E pior, e isso o doutor Paulo Pinheiro já falou aqui algumas vezes, esse médico pode ser até capaz de fazer o diagnóstico de um problema cardiológico, até de um problema nefrológico, mas ele não tem como encaminhar esse paciente. Então, eu falo de cadeira e com a maior tranquilidade. Hoje, no meu hospital, o Hospital Universitário Pedro Ernesto,
não se consegue consulta para nefrologia. Eu fui aqui no PAN 13 de maio, aqui a 50 passos aqui da nossa Câmara, existe nefrologia lá, mas eu pedi para um paciente ir lá marcar uma consulta, ele disse, não, você tem que sair daqui, você tem que pegar um encaminhamento num posto de saúde para eu poder te atender aqui. Quer dizer, tem um nefrologista lá, eu posso fazer um encaminhamento para nefrologia? Eu disse, não, você tem que ir lá no posto de saúde, ser atendido por um clínico geral. Supostamente, esse clínico geral não vai saber fazer um encaminhamento adequado para voltar aqui para eu te atender. Então, hoje, eu recebo no e-mail uma denúncia que diz: faltam médicos nos postos, clínicas e hospitais do Rio de Janeiro. Marcar consulta e ser atendido por um médico nos postos de saúde e nas clínicas de família da rede municipal do Rio pode ser uma tarefa árdua. Nos postos, faltam profissionais especializados como pediatras, ginecologistas e clínicos gerais. Nas clínicas de família, muitas vezes os doentes encontram apenas enfermeiros, e é verdade. Além disso, são obrigados a esperar até um mês por uma consulta e, mesmo já internados, precisam aguardar uma chance para chegar ao centro cirúrgico dos hospitais, como constatou o Globo nos últimos 3 dias. Nas 4 principais emergências da rede, Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge e Miguel Couto, o déficit de médicos e de leitos preocupa, e quem precisa de vaga no CTI pode esperar de 2 a 10 dias, segundo os profissionais de saúde desses hospitais. Além de moradores da cidade, o Rio recebe pacientes da região metropolitana. No Miguel Couto, na Gávea, segundo o levantamento dos médicos, a maioria vem da Baixada Fluminense. E eu já disse aqui que, por exemplo, Mesquita não tem hospital. Então, as pessoas saem de Mesquita e vêm para o Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Hospital de Bom Sucesso, e o Hospital de Bom Sucesso recebia pacientes de todo o Rio de Janeiro, por falta de hospitais nos municípios periféricos do Rio de Janeiro. Nos postos de saúde, estão pedindo comprovante de residência para marcar consultas. Também é verdade. Eu encaminhei uma paciente com cólica renal, com problema renal, que morava em Campo Grande. Ela me telefonou e falou assim, eles fazem um mapa do atendimento, um mapa geográfico. Ela morava uma rua além do mapa do atendimento. E disseram para ela, com cólica renal, que ela procurasse um posto de saúde ou um hospital de emergência aberta para ser atendida. Isso é outra coisa, uma denúncia grave que eu ouvi no Sindicato dos Médicos e que está havendo uma avaliação por pessoas que não são médicos, não é mais um guarda, que antigamente era um guarda. É um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem que estão na frente das emergências, fazendo uma seleção se aquele paciente deve ou não deve ser atendido no Hospital Souza Aguiar. E mais grave, teve um médico que disse que um paciente baleado foi mandado para outro hospital, em vez de ser atendido no Hospital Souza Aguiar. São denúncias que ouvimos diariamente e que temos que tomar algum tipo de providência. A situação crítica já havia sido alertada na semana passada pelo Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde e do SUS, que classificou o Rio como a pior entre as principais sistemas de saúde brasileiro. Mas o prefeito Eduardo Paz afirmou que o índice de 4,33 era referente a 2010 e reclamou do Ministério da Saúde. Diante dessa polêmica, a verdade que eu, como médico, não tenho nenhum medo de afirmar é que a saúde do Rio de Janeiro não vai bem. Eu acabei de receber um e-mail de um ex-residente meu, que está em Portugal, que me disse que no Hospital dos Servidores do Estado, no Hospital Federal, ele tem o sogro de um amigo dele, que é médico, esse amigo dele é médico, oftalmologista, o sogro dele está com um câncer. Quando se faz tratamento de câncer, muitas vezes pode haver um problema renal, avaliado pela dosagem da creatinina,
E esse médico, dentro do Hospital dos Servidores, não consegue atendimento nefrológico. Então, onde é que a gente está? Dentro de um hospital que fez o primeiro transplante renal do Brasil, que tem nefrologia, que tem hemodiálise, não se consegue um atendimento? Eu hoje fui no Hospital Pedro Ernesto. Os ambulatórios de segunda e de sexta-feira de nefrologia estão fechados, por falta de médicos. Por falta de médicos. Os residentes que acabaram de chegar, recém-formados, que não sabem nada de nefrologia e que esperam uma orientação das pessoas que têm mais tempo de formado, estão completamente perdidos, e quando vem a situação de ensino no hospital universitário, você sabe o que eles fazem? Eles pegam a opção que eles têm de receber 9 mil, 10 mil, 12 mil numa clínica de família, e vão para a clínica de família. Então, em vez de fazer a sua residência num hospital universitário, que deveria oferecer o melhor ensino para os alunos, eles olham, vou ganhar 2 mil e poucos reais, não tem ambulatório, o transplante vai mal das pernas, não tem médico na hemodiálise, ele disse assim, eu vou ganhar 9 mil reais na clínica de família. Essa semana eu vi o site da Secretaria Municipal de Saúde, e estava lá que foi aberta a residência para clínicos de família. Eu vou começar como médico e como vereador, eu vou acompanhar o ensino, né, a qualidade de ensino, aonde vão ser dadas essas aulas, se vai ser dado no clínica de família, aonde, né, porque eu não conheço, dentro dos hospitais municipais, um curso de residência médica, pelo menos em nefrologia, eu afirmo que não tem. Os hospitais municipais nunca tiveram uma tradição de ensino dentro entre os recém-formados. Os recém-formados procuravam os hospitais universitários e os hospitais federais, tipo o Hospital Federal de Bom Sucesso, Hospital dos Servidores do Estado, para fazer a sua especialização. Ou seja, é um mar de problemas na saúde, né? E eu não poderia deixar de expor o que eu vivo diariamente, as mazelas que eu ouço diariamente, né, por e-mails, e quando eu compareço aos hospitais que eu trabalhava e que eu permaneço vinculado, como o Hospital Pedro Ernesto e o Hospital de Servidores do Estado, onde eu trabalhei, e tenho um lamento, né, que a saúde, apesar de ter sido, né, vem sendo o carro-chefe, um dos carros-chefes dos nossos governantes para as próximas eleições, na verdade, ela está em péssimas condições. Amanhã nós comemoraremos o Dia Mundial do Rim, aqui na frente da Câmara de Vereadores, onde nós distribuiremos folhetos e ensinaremos às pessoas a importância da verificação da pressão arterial, da dosagem de creatinina, do exame de urina. Às 6 horas da tarde, nós iremos até o Cristo Redentor, onde a Arquidiocese permitiu que fosse iluminado, que o Cristo fosse iluminado de azul e de vermelho, chamando a atenção para o Dia Mundial do Rim. No domingo, nós faremos uma caminhada do Leblon até Ipanema, quando pacientes, médicos, enfermeiros e os nossos companheiros de trabalho, aqueles adeptos que lutam conosco para a prevenção da doença renal, farão esta caminhada. E no Fla-Flu de domingo, nós estenderemos uma faixa, se a Federação Carioca de Futebol permitir, falando da prevenção de doença renal e da dosagem de creatinina. Agradeço ao vereador Messina o tempo a mim destinado e queria desejar uma boa tarde a todos. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento, a mesa dará ciência das proposições recebidas. Essa aqui? Requerimento número 1591, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja constituída a comissão especial
composta por 5 membros, com a finalidade de acompanhar a situação da pesca no âmbito do município do Rio de Janeiro, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 347, de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Fernando Moraes, que dispõe sobre as multas de trânsito aplicadas na seletiva da Avenida Brasil a táxis oriundos dos municípios que compõem a Baixada Fluminense e da outras providências. Está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, o nobre vereador Roberto Monteiro. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. O parecer é pela rejeição do veto. Em discussão. Desculpa. Pendente também de parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, nobre vereador Tio Carlos. Veto. Manutenção pela rejeição. Rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. A presidência lembra aos senhores vereadores que encontram-se na dependência da Câmara que estão em processo de discussão e votação do primeiro projeto da ordem do dia, que exigirá o quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige o quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? Estamos em processo de votação. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se na dependência da Câmara Municipal para que venham ao plenário. Está sendo votado o veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 347, de 2009. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Aloysio Freitas, Andréia Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Arar, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Professor Washington, Reibon, Renato Moura, Rosa Fernandes está licenciada.
S. Ferraz, Tânia Bastos, Vera Lins. Procederei à segunda chamada. Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, João Mendes, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Professor Washington, Raimon, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Vera Lins. A presidência vai encerrar o processo de votação. Encerrada a votação. Votaram sim 5 senhores vereadores. Não 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. A presidência consignando o voto do vereador Chiquinho Brazão. Sim. Então, dessa forma, refazendo a fala, votaram sim 6 senhores vereadores, não 27, totalizando 23. Consignado voto da vereadora Vera Lins, perfazendo 7 votos sim e 17 não, totalizando 24, não acordo para deliberar sobre a matéria. Passa a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 923/2011, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a destinação de até 20% das vagas de concurso público municipais a pessoas com idade superior a 40 anos. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. A presidência vai proceder à segunda chamada. Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlos Caiado, Carminha Jerominho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, João Mendes, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Professor Washington, Raimon, Renato Moura, Rosa Fernandes, não, Rosa está licenciada, S. Ferraz, Tânia Bastos, Vera Lins. Vou encerrar o processo de votação.
Encerrada a votação. Votaram-se 12 senhores vereadores, não 11 senhores vereadores, fazendo total de 23 senhores vereadores. Não há quórum para a deliberação sobre a matéria, que exige quórum de maioria absoluta. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 26, de 2009, de autoria do vereador Bencardino, que dispõe sobre normas para os supermercados e hipermercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara para que venham ao plenário. Encontramos em processo de votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlos Caiado, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Professor Washington Raymond, Renato Moura, Roberto S. Ferraz, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar o processo de votação. Encerrada a votação. Votaram-se 9 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.